que vocês tinham colocado, para a gente não... E aí, pessoal, então, efetivamente, né, vamos abrir nosso aulão de hoje sobre a área da perícia biomédica estética e com alguns temas que servem para todas as áreas da perícia, né? Então, sejam todas, acho que por enquanto temos só mulheres, não, tem o Alexandre, todos bem-vindos, né? E hoje estamos com a nossa coordenadora, a Julie, né, da Academia Biomédica, nossa parceira, que é a coordenadora da pós-perícia biomédica estética, e nós vamos falar aí sobre alguns assuntos que vocês já colocaram que tinham dúvidas, né? E depois a gente vai falar sobre a experiência mesmo, casos, né, Julie? Alguma coisa mais específica. Tu quer falar alguma coisinha aí para começar? Quero, com certeza. Gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um aulão muito especial. Hoje, antes de iniciarmos, deixa eu me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu sou a professora Julie Hermes, sou uma das professoras da pós-graduação e também coordenadora dessa pós-graduação pioneira no Brasil, que é a pós-graduação em perícia biomédica e estética. Então, eu estou muito feliz que vocês estão aqui e tem um motivo para isso. Se todos nós, no domingo, à noite, estamos na mesma janela, é porque nós temos um conteúdo em comum. E a partir de agora começa o nosso network. Independente ou não de fazer pós-graduação, a perícia chama a atenção de vocês. E é justamente isso que a gente quer conversar sobre como a perícia pode fazer parte da sua vida, assim como faz há 25 anos parte da vida da Ana Paula, 15 anos parte da minha, e eu sei que temos alguns alunos aqui das outras pós-graduações e também temos peritos que já trabalham, e depois, se quiserem comentar, inclusive, eu acho que um feedback muito importante para quem está interessado, saber se é legal, se não é legal, nada melhor do que ouvir os alunos, porque às vezes parece meio clichê falar dos professores. Mas vocês muito bem nos conhecem, nós somos muito verdadeiras, né, Ana? A gente acredita e tem um propósito muito grande que a gente trabalha com amor. E se não fosse fantástico e incrível o universo pericial, nós não íamos abdicar do nosso tempo de lazer ou de qualquer outra coisa, né? Para estar aqui. Então, gente, de verdade, é incrível. Para quem eu converso no WhatsApp, eu sempre digo assim, ó, vocês vão amar esse conteúdo, amar esse mercado de trabalho, que para alguns, como por exemplo, a Paty, né, Paty, é completamente novidade. A Paty é minha aluna da pós-graduação da Academia Biomédica de Estética Avançada, e ontem, né, Paty, a gente ficou conversando sobre perícia. Ela, prof, como é que dá para trabalhar com isso e tal? Eu disse, Paty, nós temos um compromisso, domingo, 7h30 da noite. Primeira coisa, te organiza aí na tua agenda e vem fazer parte desse aulão para te conhecer esse universo. Então, não somente para a Patrícia, mas eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui também estão com essas mesmas curiosidades. Então, gente, deixa eu só fechar o meu WhatsApp web aqui, para não ficar dando barulhinho. Então, pessoal, vamos começar, Ana, conversando com aqueles temas que a gente começou? Que a gente... Eu acho bem importante que a gente separou alguns temas aqui que vocês foram colocando e, ao falar com a gente, também vocês foram trazendo, né? Seriam 3 questões básicas, mas que a gente pode abrir e ampliar para outras. Hoje até foi colocado uma questão sobre como começar sem ter experiência, né? Outra questão, as habilidades mais valorizadas também nesse mercado, e o passo a passo, né, para se destacar nesse mercado, para ter oportunidades. Então, entre outras coisas, a gente vai falar sobre isso, e é importante vocês saberem, assim, ó, seja qual a área da formação de vocês, né? Claro, aqui a grande maioria é da área da biomedicina, mas tem aqui, acho que a Tânia falou que é da enfermagem, a Mileide também é da enfermagem, e assim, se aplica para qualquer área. A Silvana também é da enfermagem, e então os mesmos conhecimentos, gente, ou melhor, as mesmas informações que valem lá para a área contábil, que é a minha,
tá? Vale para outras áreas também. Então, é importante a gente deixar isso bem frisado para vocês. Eu posso começar com a primeira parte aqui, Ju? Claro, claro. Bom, então, para quem não me conhece, tem muita gente ali que vem da Academia Biomédica, né, que já conhece muito a Julie, e eu fico muito feliz, porque nós somos parceiras irmãs, assim, de longa data e para sempre, né? Então, só agradeço. E eu sou Ana Paula Batista da Silva, sou contadora, tenho toda a minha formação, mestrado e tal, nesta área, e muito cedo comecei a trabalhar com perícia. Comecei lá em 2003, quando eu me formei. E, então, faz aí quase 25 anos, eu sempre falo 25 anos que está fechando, e faz todo esse tempo eu venho trabalhando na área e em outras coisas também, né? Então, a Academia da Perícia, ela foi motivada a partir da minha experiência, das demandas que tinha no mercado, das dificuldades que a gente via. Muita gente, tanto advogados quanto juízes, às vezes vinham perguntar sobre profissionais de área tal, porque eles não encontram, tá? Ou até encontram, mas não são os profissionais com a qualidade que eles precisam. Então, isso tudo foi fomentando essa ideia, né, de criar uma instituição de ensino voltada para a área pericial. Por quê? Porque a metodologia, ela se aplica para todas as áreas. E a gente vê muito profissional bom, técnico, mas que não tem o conhecimento da formalidade toda que precisa. A gente vê o contrário, profissionais que têm toda a parte da formalidade, mas que não são bons técnicos. E o juiz e os advogados, que são quem precisam desse trabalho pericial, eles não entendem nada de outras áreas, com raras exceções. Então, eles vão pedir, por exemplo, uma orientação sobre um caso lá de estética que está sendo questionado, né, uma cliente contra uma clínica ou contra um profissional. O juiz, coitado, né? Como que ele vai avaliar? Os advogados também, por mais que eles entrem dentro dos fatos que aconteceram, eles não vão ter como avaliar isso, a capacidade técnica. O juiz vai precisar, sim, de um profissional habilitado que conhece os protocolos e tudo mais para dar orientação. Só que aí, muitas vezes, o juiz nomeia um profissional. Esse profissional sabe fazer, né, sabe entregar uma linguagem fácil, acessível, convencendo o juiz, mas ele não é bom tecnicamente. Daqui a pouco entrega uma coisa que não é verdade. E ao contrário também acontece. Pega um profissional ótimo, biomédico e tal, ele sabe a parte técnica, ele sabe exatamente o que aconteceu, mas não sabe se fazer entender para o juiz. Aí o juiz, enfim, ele fica ali com as mãos atadas. Então, o que eles precisam? Né, e o advogado também, eles precisam de alguém que efetivamente saiba, né, o que está acontecendo, que efetivamente vai conseguir dar a opinião técnica dentro da estrutura esperada, tá? Aí, uma das coisas aqui que vocês começam perguntando é justamente sobre como começar sem experiência. A Julie até já falou em alguns vídeos e tal, sobre essa necessidade, essa diferença da perícia realizada lá pelo perito da polícia científica concursado, que vai em loco, que realiza, que bota a mão lá, né, para verificar, faz os exames lá. Esse é o profissional concursado da Polícia Federal, né, e outros concursos que tem nessa área. Então, vocês também podem fazer concursos para ser peritos desta área, mas a perícia que a gente está falando aqui é o profissional, pessoa física, que vai lá no site do Tribunal de Justiça do seu estado, se cadastra gratuitamente e fica disponível para fazer perícia. Não tem que passar concurso, não tem que fazer nada desse estilo. E o que vocês vão examinar é os documentos que constam no processo. Não é ir lá, colocar a mão na massa, investigar uma cena de crime, ou seja, lá o que for. Vocês vão pegar um processo em andamento, uma coisa que às vezes já aconteceu há 2, 3 anos, que a pessoa que entrou na justiça contra aquela clínica, ou enfim, profissional, já até se curou, né, já não tem mais os resquícios, e o processo está andando. Muitas vezes, avaliar fisicamente aquela pessoa não vai fazer diferença nenhuma mais. Tanto que a grande maioria das perícias não precisa de avaliação da pessoa. Então, o que vocês vão fazer como peritos do juiz? Vocês vão analisar o processo. Nesse sentido, o juiz também não pede nenhuma experiência.
Ele precisa que a pessoa tenha conhecimento. E tanto que o Código de Processo Civil, quando fala da qualificação do perito, servidor que vai auxiliar ali, pessoa física nomeado pelo juiz, vai receber os seus honorários, ele fala que precisa ser alguém conhecedor, né? Eles falam em especialista, mas especialista no termo de ter conhecimento técnico e científico em algo. E aí, a abrangência é enorme para todas as áreas de atuação. Então, a primeira coisa que vocês precisam ter é a formação, né, em alguma área, nesse caso, na área da biomedicina, na área da enfermagem, na área estética, na área dessas áreas em torno, né, da área da estética, da saúde, focadas aqui para a nossa pós. Mas pode ser qualquer área de formação. Se você é lá da área de recursos humanos, na área de contábeis, como eu falei, engenharia, você pode ser perito, desde que você tenha a sua formação e se a sua área de formação tem um local de registro, né, de registro da área, por exemplo, a minha, das ciências contábeis, nós temos o Conselho Federal de Contabilidade. Então, você precisa estar registrado na sua área de formação. Da biomedicina seria? CRBM. CRBM, da enfermagem, Mileide, como é que é? Porém. E eu não sei se da área da estética, quem é formado só na área de estética tem alguma formação, tem algum conselho específico? Não. Não tem. Então, na área da estética não precisa. Se a tua área tem um conselho, tu só vai conseguir se cadastrar no tribunal se tu tiver cadastrado, ativo, bonitinho no teu conselho. Se não tem, não tem. Entende? É assim que funciona. Então, é isso que vocês precisam. Vocês precisam do diploma, sim, ou um tecnólogo, ou uma graduação, e um cadastro na tua área, se a tua área exigisse cadastro, tá? Não precisa, nenhum lugar vai pedir experiência. Agora, existem alguns tribunais que recomendam essa experiência. Recomendado experiência de 2 anos. Por quê? Porque quanto mais experiência a pessoa tem, mais ela realmente vai conhecer, se entende isso, né? Mas não é obrigatório. A experiência vocês vão ganhando ao longo da vida pericial de vocês. Eu mesma me cadastrei quando eu me formei. Eu me formei, fiz o meu CRC, que também tem uma prova, assim como tem a da ordem, fiz, passei na prova, tirei meu CRC, deu 3 meses entre a formatura e o CRC, e eu já comecei a me cadastrar nos tribunais. E aí começa toda aquela função, né, que eu sempre costumo falar, gente, vocês precisam ser ativos e não passivos em relação a esta prestação de serviço, a se vender. Mas isso é um passo a seguir que nós vamos falar com vocês. Deixa eu só ver aqui, ó. Eu achava que era obrigatório o conselho. Obrigada por esclarecer isso. Sou formada em estética e cosmetologia e essa área não tem conselho. Não, se a tua área não tem conselho, não tem essa necessidade. Eu vou dar um exemplo para vocês que é a grafotécnica, que nós temos o curso também. A grafotécnica nem mesmo tem um curso de graduação específico para essa área. Então, por enquanto, a única área que não estão pedindo curso superior em perícia é a grafotécnica. Eles aceitam o ensino médio mais um curso técnico de pelo menos 60 horas. Há alguns tribunais, aí eu vou dizer para vocês quais, né, que é Minas Gerais, Rio de Janeiro e Sergipe estão mais exigentes. Eu não sei qual deles está pedindo até pós-graduação para qualquer área da perícia, tá? Mas assim vocês já estariam dentro também, se fosse o caso. Mas eles estão começando, por que isso? Porque tem muito profissional se cadastrando que não tem aquela competência que eu venho falando para vocês. Ou não tem a formação metodológica, ou não tem a formação técnica, o conhecimento suficiente. Fala, meu anjo. Gente, e a gente precisa também levar em consideração o seguinte, para nós trabalhar, nós estamos trabalhando num processo que está em andamento. Então, por exemplo, assim, chegou um processo para mim, eu posso recusar a perícia desse processo. E aí o juiz, por exemplo, vai nomear outro profissional. Só que tudo isso tem uma tramitação, isso vai se arrastando. Então, quando vocês lerem, por exemplo, em algum
algum site que é recomendado exigência, é porque o mercado, ele carece de profissionais com conhecimentos de perícia. Esse justamente é o nosso propósito, porque poder fazer qualquer um pode. Só que a galera, eu costumo dizer que ela dá chance pro azar. Sabe quando tu chama a pizza e depois vê como paga? Isso funciona em vários aspectos da vida, mas não para perícia. Por quê? O teu primeiro laudo vai ser tua carta de apresentação vitalícia. Uma vez que você cair nas graças de um juiz, de um grupo renomado de advogados, poxa, essa perita sabe, ela tem o conhecimento, isso é inenarrável, ela sabe expor isso num laudo. Isso acelera, gente. Isso é muito, muito, muito importante. Então, a experiência, ela se dá justamente para buscar esses profissionais. Mas saibam que a principal coisa para iniciar na parte da perícia é network. Network. Mas eu não tenho network, eu não conheço nenhum advogado, eu não conheço nenhum perito. Não conhecia. Você está aqui agora. Você já tem na sua lista de contatos 2 professoras peritas. Tem os alunos que já estão trabalhando com perícia. Então, isso também é para acalentar o coração, porque quando é uma área nova, todo um mercado novo, a gente pensa assim, nossa, mas é só isso, é tão fácil, a gente fica desconfiado, mas não é, gente. Por muito tempo, esse mercado era restrito aos médicos. E exclusividade médica, por quê? Porque não tinha fisioterapeuta, enfermeiro, biomédico, farmacêutico, biólogo, não tinham outros profissionais da área da saúde com perícia para trabalhar. Por quê? Porque isso não era divulgado. Quem é que aqui já sabia que podia trabalhar com perícia? Tipo assim, ó, nossa, eu sei isso desde sempre. Duvido. Aí, só para a gente ter uma ideia. Quem já sabia, pelo menos há um ano atrás? Tá baixinho, Paty. Aumenta o volume, Paty. Tá com fone? Eu acho que tirar o fone, então. Às vezes é problema no fone. Depois a Mileide tá com a mãozinha ali, depois a Mileide já pode seguir. Vou deixar a Mileide falando enquanto a Paty vai achando ali o áudio. Fala, Mileide. Quando a Julie fala na recusa, quando fala de não aceitar o trabalho, gente, pelo amor de Deus, vocês respondam, pelo amor de Deus, para o juiz, que vocês não querem fazer a perícia, porque nós pegamos processos, eu e a Ana, na MUTE, e, assim, tem processos que tem lá 15, 20, 30 nomeados, e aí não tem um que responde. Nem para dizer que não quer fazer. Nem que não quer fazer. Ai, bem lembrado, Mileide. Sabe, gente, aqui, assim, ó, é muito fácil de fazer o cadastro no tribunal, né? Vocês vão ali, se vocês quiserem já ir fazendo ou deixar para fazer logo depois do aulão, vocês já podem fazer. Só coloquem assim, ó. Eu vou botar aqui, ó. Cadastro. Hoje eu fiz no Rio Grande do Sul. Hã? Hoje eu fiz no TJ do Rio Grande do Sul. Que maravilha! Vai ter que vir para o Sul agora. Cadastro perito. Já tem 2 casas para ir. Viu? Cadastro perito, TJ e o estado de vocês. TJRS, TJSP, TJSC, assim por diante. Se vocês botar isso no Google, vai abrir exatamente o link onde vocês têm que se cadastrar. Então, vocês tendo os documentos que eles pedem ali e tal, vocês fazem esse cadastro. Demora um pouquinho, porque é bastante informação, mas é muito fácil para fazer. Então, como está muito em alta essa coisa de perito, apesar do pessoal não saber muito bem, né, o que ele faz e tal, muita gente vai se cadastrando, e isso já não é de agora, tá? Muito tempo atrás. E esquece que se cadastrou. Nunca mais olha. Então, daquela lista toda de pessoas cadastradas que o juiz tem quando ele abre a lista de nomes cadastrados, digamos que uns 10% estão ativos realmente, estão ali disponíveis para fazer perícia. Aí vocês pensem assim, um processo, ele leva o juiz para pegar aquele processo de novo, fica numa pilha, né?
Aí vai dando andamento. Nesse, depois esse, depois esse, depois esse. Eu nomeei um perito nesse, esse vai para baixo da fila. Aí, até ele passar por todos os outros, vai passar uns 2, 3 meses, até ele chegar de novo naquele processo que ele despachou, nomeou um perito e o cara não se manifestou. Então, sei lá, nomeou, passou 2, o cara não respondeu, passou 2, 3 meses, ele nomeia de novo. Isso que a Milete está falando, a gente pegou um processo em específico ali que eu estou lembrando, que tinham umas 15 nomeações, ninguém respondeu, e passaram-se quase 3 anos, né, só em nomeações e ninguém respondendo. Olha o tempo perdido de processo. Para o juiz, isso é horrível. Tem a corregedoria que fica em cima do juiz, dizendo, a tua vara tem que andar, a tua vara, os processos não andam, tem processo parado há 5 anos, 6 anos, e aí vai olhar, o maior tempo de parado está na nomeação de peritos, porque precisa de uma perícia, não tem como andar sem uma perícia. Vocês estão entendendo a necessidade que o juiz tem? Então, quando ele acha alguém que faz o trabalho decente, que entrega o trabalho, olha, se ele achar alguém que responda, dizendo o que quer fazer, ele já vai abraçar essa pessoa. Agora, imagine ele achar uma pessoa que faz um trabalho bem feito. E deixa só para concluir, vou dar um exemplo para vocês, que é um exemplo, assim, que não costuma acontecer, tá? Não costuma acontecer, mas eu sempre falo, a aluna antes da turma da Milady, a Milady é da turma multiprofissional em perícia judicial e extrajudicial com capacitação... Eu ia falar agora da Rafa, né, do Paraná. E aí, exatamente, a Rafa é da turma anterior. Então, a Rafa se cadastrou no final do ano passado, né? Ela estava já quase terminando a pós e tal, e resolveu esperar um pouquinho para se cadastrar. Se cadastrou no TJ do Paraná. Ela se cadastrou numa sexta-feira, na outra quinta, não deu uma semana, ela tinha 28 nomeações. 28 nomeações. E não era só para a área dela, ela é biomédica e farmacêutica. Não era só para a área dela, tinha da odonto. Chegou nomeação de tudo que era área. Por quê? Porque os juízes estavam desesperados. Mas até pelo INSS, né? Ela foi fazer uma avaliação de imóvel. Exato, até de avaliação de imóvel. Ela estava colocando nos grupos ali de alunos nossos, olha, alguém aí é corretor que pode atender uma demanda, porque até para avaliação de imóvel está chegando perícia para mim. Ela virou referência de perícias da área da saúde. E assim, o único TJ, né, Ana, que faz o único TJ do Paraná, que faz fazer a renovação de documentação de cadastro de 1 em 1 ano. Ali eles têm essa necessidade de tu renovar o teu cadastro, tá? A cada 1 ano, justamente para eliminar essa galera que não tá, que se cadastrou e esqueceu. E eu acho muito bom isso, né? Porque isso vai filtrando quem realmente está ali para trabalhar. E só para dar um exemplo para vocês, numa perícia dela, eu fiquei abismada. Ela ganhou 28 mil. Bem certinho o número de nomeações ela ganhou na perícia. 28 mil. Era uma perícia que ela foi solicitada para avaliar. Era como se fosse uma auditoria, mas era uma perícia para avaliar se a clínica estava cumprindo as normas, enfim. Eu acho que houve uma denúncia, né? Alguma coisa assim, virou um processo. E essa clínica foi avaliada por ela, perita. E, inclusive, ela fechou essa clínica. Depois ela me disse, ela fechou essa clínica de estética em função desse processo. E só nesse processo ela recebeu 28 mil. Então, assim, ela está bombando, tá? Mas isso já vai linkar com outro assunto que depois a gente vai falar, que é como se colocar nesse mercado. Primeiro, a Paty conseguiu falar? Não? Tá, qualquer coisa tu vai escrever. Primeiro eu queria saber assim, ó, ficou alguma dúvida, pessoal, sobre a questão de experiência? Vocês entenderam que conhecimento, por mais que vocês ainda não tenham muito, tá? O que é importante? Quando eu comecei, gente, eu não sabia nada, e eu não tinha curso, não tinha nada nessa área. Eu nem conto para vocês os perrengues que eu passei. Mas, o que acontece? Eu sempre fui muito cara dura, né? Vou fazer. Ah, chegou uma perícia, não sei nada, mas eu vou fazer. Eu não tenho 30 dias para entregar, mas 30 dias eu aprendo tudo. Então, é isso. Daqui a pouco, vocês fizeram a faculdade, fizeram o seu tecnólogo, vocês ainda estão com dúvidas em todas as áreas, porque é normal. Surgiu uma perícia de um procedimento estético que causou uma intercorrência, e aí tem que analisar os papéis lá. Anamnese, os exames que a pessoa fez depois, toda essa parte. Primeiro, vocês vão pedir ajuda para o hall de peritos e professores que vocês têm acesso.
Segundo, vocês vão pesquisar sobre o tema, tem 30 dias para entregar esse laudo, gente. Em 30 dias vocês fazem chover. Vocês podem fazer parceria com outros peritos, entende? Ou vocês simplesmente podem recusar a perícia e deixar para a próxima. Então, assim, ó, é um trabalho que, nossa, eu não consigo ver uma coisa ruim no trabalho pericial, tanto que eu nunca parei desde que eu comecei. Claro que não é um trabalho que vai, talvez, te sustentar inicialmente, porque tem que ter uma recorrência, tá? Para que tu receba esses valores constantemente, porque tu pode ser nomeado hoje, levar 2, 3 meses para ser nomeado de novo, ou tu pode ter 28 nomeações como a Rafa, a gente não sabe. Mas, além disso, tu pode estar trabalhando como assistente técnico em parceria com os advogados. Tu começa ali na nomeação, perito do juiz, e tu vai continuando trabalhando como perito assistente, ganhando da mesma forma. Então, tu vai fazendo os teus trabalhos na tua clínica de estética, ou no teu laboratório, ou seja, onde for que tu esteja trabalhando em outras áreas, e faz as perícias nas horas vagas. Isso vai te dando credibilidade e aumentando o número de trabalhos que tu tem nessa área. Esse laudo já vem com o valor de recebimento, por exemplo. Então, Patrícia, assim, ó, tem 2 formas de receber os valores, e de determinar o valor da tua perícia. Tem muitos casos que a perícia, ela é paga pelo Estado. Nesses casos, a gente chama assistência judiciária gratuita. É quando a parte que precisa dessa perícia, por exemplo, aquele paciente que teve intercorrência, ele precisa de uma perícia para provar que a clínica fez alguma coisa errada. Ele tem assistência judiciária gratuita porque ele conseguiu comprovar nos autos do processo que ele é pobre. Então, aí tem 2 formas. Ou o juiz pede para que o perito faça a perícia pelo valor da tabela, a JG, que fica de 700 a 1.200, dependendo da perícia, é o juiz que vai determinar, ou ele vai mandar que a clínica pague essa perícia. Se a clínica pagar essa perícia, ele vai dizer assim, Patrícia, nomeada para realizar a perícia, dê o valor da pretensão de honorários. Entende? Diga se aceita e dê o valor da pretensão dos seus honorários. Se ele disser isso, tu vai fazer um planejamento, uma tabelinha explicando por que tu chegou naquele valor de honorários, por que tu tá cobrando isso, e nenhuma perícia vai baixar de 2 salários mínimos, quando tu puder cobrar. Se ele disser, Patrícia, foi nomeada, diga se aceita, e os honorários serão custeados pelo Estado, conforme a tabela anexa tal, no valor tanto, digamos que é R$800. Tu vai analisar e vai dizer se tu aceita ou não aceita. Eu sempre indico que aceitem porque vocês vão cair nas graças do juiz, né? Eu fiz muito trabalho a JG, muito, para depois ficar a perita principal daquele fórum. Eu digo, quando vem as boas, eles vão lembrar de ti, que tá fazendo trabalho naquelas que tu recebe menos também. Além disso, o teu nome vai ficar nos processos ali, né? E os advogados só de olho na perita Patrícia ali, fazendo várias perícias. Naquelas perícias ali, naqueles processos, tu não pode ser assistente técnico, porque tu é a perita do juiz, imparcial, vai analisar e vai dar o teu parecer. Mas para outros casos, aqueles advogados podem chamar a Patrícia para fazer a perícia como prova para a parte deles e pagar ela separado a parte para esse como assistente técnico. Entendem? Deixa eu dar um oizinho para o Lincoln ali. Tudo bom, Lincoln? Lincoln é nosso aluno da multiprofissional. Tudo bom? Boa noite. Desculpa o atraso, gente. Imagina, eu adoro que eles vêm sempre, gente. A Milady e o Lincoln estão sempre presentes, os queridos. E Patrícia, abraça junto também, hein? A Patrícia tá bem baixinho, mas dá para ouvir, só que tá bem baixinho. Dá para ouvir um pouco dá. Tá bom, então. Então, gente, ficou alguma dúvida sobre essa experiência? Tudo tranquilo? Então, a outra coisa... Fala, Milady. Só para complementar, nós, enfermeiros, Tânia, Silvana, a Joyce, que está aí, nós temos uma tabela pelo COFEM, tá? Pelo Conselho Federal. E a gente pode estar seguindo e a gente tem o respaldo do Conselho Federal. Então, assim,
nós fizemos um laudo, e aí eu fui coloquei para a Ana, quanto que é 1 hora uma hora trabalhada. E o COFEM exige para a enfermagem um mínimo de 10 horas de estudo para fazer um processo. E aí, 1 hora de trabalho é R$1.000. Isso daí está na tabela do COFEM. Então, assim, trabalho pericial, né? Então, assim, o mínimo do meu trabalho, eu poderia cobrar 10 mil. Conforme a tabela do próprio conselho dela. Conforme a tabela do Corém e do COFEM. Claro que o mercado, ele acaba trazendo isso para uma média geral, né? Por exemplo, a da Contábeis também está em 870, alguma coisa assim, a hora do trabalho pericial. Mas a gente acaba entrando numa bolha de mercado, né? Onde tem oferta, procura, aquela coisa toda. Então, se vocês botar no Google, no ChatGPT, façam um teste, depois coloquem aqui para a gente, botem no chat. Mas vamos ver se ainda continua. Qual o valor médio para um trabalho realizado por ou melhor, qual o valor médio de uma perícia realizada por um perito judicial? Só para a gente ver. Desculpa falar, mas só para uma dúvida, igual aquela vez que eu fiz também uma opinião, que pelo Conselho Nacional de Justiça também os horários periciais eles variam conforme a complexidade também, né? Daí a média mínima de honorários chegaria por perícia simples de R$1.500, dependendo dos casos, tá? Mínima, exatamente, Lincoln. É. E assim, a gente costuma dizer, a média geral é em torno de 2 salários, né? Hoje, considerando o valor do salário, em torno de uns R$3.000, tá? E assim... O salário mínimo hoje é 1.500, né? Agora está nessa média, por isso que eu coloquei essa resposta do CNJ. Exatamente. E assim, o CNJ também considera o valor que eles pagam, né? Quando é a JG. Então, eles têm que puxar um pouquinho para baixo, porque eles não pagam mais que 3.500. Por exemplo, a perícia trabalhista, que tem muito processo trabalhista, né? E em todos os processos trabalhistas vai ter um cálculo de liquidação de sentença, que é um perito da área dos cálculos trabalhistas que tem que fazer. Já é tabelado, de 1.200 a 1.500 por trabalho pericial, entende? Mas se esse mesmo perito for contratado por um advogado, porque o advogado também precisa rebater esses cálculos do perito do juiz, apresentar cálculos, esse perito assistente, que vai ser contratado pelo advogado, vai cobrar no mínimo 2 salários, entende? Então, vocês têm dois campos para atuar. Perito nomeado pelo juiz, que é mais formal, que é um pouco demorado, né? E não sei como não fizeram ainda essa pergunta, mas eu já vou explicar em termos de pagamentos, tá? Como é que funciona para vocês saberem. O pagamento é assim, quando é o Estado que paga, né, ou a Justiça, vou falar assim, quando é a Justiça que paga, não é nenhuma dessas partes do processo. Por quê? Porque a parte que pediu a perícia, que necessita da perícia, tem assistência judiciária gratuita. Você não vai receber nada antes de começar o trabalho. Você vai receber só depois que finalizar o teu trabalho pericial. E não é quando tu entregar o laudo, tá? É depois que tu fizer os esclarecimentos às manifestações das partes. Porque daí tem uma linha de tempo assim, ó. Vocês são nomeados, vocês têm 5 dias para dizer se vão aceitar ou não. Nesses 5 dias, vocês vão baixar o PDF do processo, vão ler, vão ver se aquilo é para vocês, e vão ter que responder em 5 dias se vocês aceitam. Aceitando, vocês vão dar o aceite pelo valor que o juiz intimou ali, já que é a JG, né, esse caso, e vocês vão começar o trabalho pericial depois que o juiz disser, ok, pode começar, tá? Isso tudo pode ser rápido ou pode demorar uns 15 dias e tal. Ele dizendo, vocês podem começar, conta dali 30 dias para entrega do laudo, de 20 a 30, normalmente eles dão 30. Então, tu vai ter que entregar o teu laudo em até 30 dias. Digamos que tu levou 30 dias. Então, ali já se passou, digamos, uns 40 dias, pelo menos, né? Desde a hora que tu foi nomeado até a hora que tu entregou o laudo. Então, entregou o laudo, as partes têm 10 dias para apresentar as manifestações sobre o teu laudo, porque eles podem concordar, eles podem discordar, eles podem pedir para te esclarecer algumas coisas que eles não entenderam,
certo? Então, em 10 dias, tu vai receber uma notificação, em 10 dias eles vão se manifestar. Aí o juiz leva mais uns dias para ler aquela manifestação das partes e te notificar para te esclarecer sobre isso em 15 dias. Então, o que acontece? Já se passaram uns 2 meses, digamos, né? Desde a hora, ou mais, desde a hora que tu foi nomeada, mas aí tu entregou o laudo, aqui no dia 40, digamos, e aí aqui mais uns 30 dias, tu tá fazendo os esclarecimentos, tá? Aí, depois dos teus esclarecimentos, tu pede o pagamento dos teus honorários. Quando tu fizer o esclarecimento, tu já pode fazer junto com o teu laudo a petição de liberação dos teus honorários. Aí, o juiz vai demorar um pouquinho de novo, 1 mês talvez, para pegar o teu processo de novo, e vai liberar os teus honorários. Então, assim, ó, se tudo der certo, se o juiz não deixar, não demorar muito, em 2, 3 meses tu recebe a tua perícia. O que acontece é que, em média, leva 6 meses para o juiz liberar os teus honorários depois que tu fez a perícia pelo AJG. Agora, segundo caso. O juiz te nomeou e quem vai pagar a perícia são as partes. Tu vai dar o teu planejamento de petição de honorários, dizendo, olha, eu vou cobrar 3 salários para essa perícia. E vai pedir que 50% seja liberado antes de começar o trabalho. Tá? Então, vocês vão receber metade desses 3 salários, tá? 1,5 salário, antes de começar o trabalho pericial. E a outra metade, mais ou menos nesses 6 meses, como é o AJG. Isso na justiça, tá? Ah, mas e se demorar mais a função dos esclarecimentos, se ficarem pedindo mais esclarecimentos, pode acontecer de tu esclarecer aquelas impugnações das partes e vir mais pedido de esclarecimento. Mas vai vir, assim, no máximo 2, porque depois o juiz corta, ele precisa de agilidade, ele precisa dar a sentença dele logo. Então, assim, ó, digamos que demore, por isso que a gente fala que, em média, 6 meses para te receber o total. Mas se tu tá trabalhando pelo AJG, tu vai receber em 6 meses, digamos, em média. Se tu tá trabalhando onde as partes vão te pagar, tu vai receber a metade já antes de começar. Tá? E agora tu tá trabalhando como assistente técnico, é outra função. O advogado entrou em contato lá com a Julie. Julie, tem um caso aqui dessa paciente aqui, fez uma cirurgia estética e tal, deu um problema, ela vem falar que o produto não era o que foi prometido no contrato, parece que o protocolo durante a cirurgia também não fizeram exatamente como tinha que ser, não tem as assinaturas e tal. A Julie, tá, deixa eu olhar esse processo. Primeira coisa, né, Julie, vai pegar o processo, vai ler aquele processo, vai dizer, não, eu posso fazer um laudo aqui, eu consigo contribuir. Aí ela vai dizer, olha, para isso eu vou cobrar 4 salários. Ah, mas é bastante, né, para análise? Mas eu vou trazer uma prova robusta, que com essa prova, tu já vai chegar para o juiz dizendo que aqui está o erro, e por que está o erro aqui, entenderam? Aí, como é que a Júlia vai fazer? Vai negociar, olha, 50% antes, e o restante, quando eu entregar o laudo, me dá 20 dias para fazer esse laudo. Ou, é 4 salários, consegue parcelar? O meu cliente é pobre e tal, tá com dificuldade. Não, faz, então, uma entrada de 1 salário, e o restante em mais 3 vezes, 1 salário por mês. Aí vocês vão negociar, mas não façam perícia sem entrada, tá? A não ser que seja a JG. Então, é mais ou menos assim que funciona a questão dos honorários. Júlia, tu tem algum complemento aí que tu queira falar? Sim, os honorários, eles são relativos, né, gente, bem como a Ana estava comentando, assim, existe uma média do mercado, e quando você se estabelece no mercado, vocês têm a média dos valores de vocês. Eu tenho a minha média, a Ana já tem a média dela, mas uma coisa muito interessante também, que é também importante que vocês saibam, por exemplo, nesses casos de análise documental, por exemplo, se vocês sentirem a carência de alguma informação, vocês podem solicitar novos documentos. Isso é muito importante. Dos 2 últimos processos que eu estava envolvida, que teve toda uma parte
de análise documental hospitalar, o hospital requerido, ele comentou que esses documentos eram internos e que eles não iam liberar. Aí o advogado entrou com um recurso, com uma outra ação lá, para ter acesso aos documentos que a perita estava precisando, porque aqueles documentos eram essenciais para uma conclusão da análise. Então, só para vocês verem também a amplitude disso, tá? Além de analisar os fatos, se faltar, se você sentir a necessidade, então, de mais informações, peçam essas outras informações. E isso também vai de acordo com o tempo. Se vocês verem, né, que, por exemplo, assim, se eles geralmente nós estabelecemos o período de trabalho, mas se eles, Julie, é uma emergência, pode ser uma semana, olha, eu vou fazer o meu possível. Não deu uma semana, olha, eu vou pedir prorrogamento de prazo, porque eu preciso de mais tempo. Tudo é negociado, tá, gente? E o legal é assim, que vocês são os protagonistas da execução do trabalho. E isso é muito bom, muito bom. Isso dá uma autoridade pessoal e também, né, para a sociedade, porque tem um certo respeito por um perito, porque entende-se que ele tem uma expertise e ele trabalha em prol da verdade, não de um lado ou de outro lado, em prol da verdade. E isso, sinceramente, me encanta. Alguma dúvida, pessoal, que vocês queiram trazer para a gente conversar? Ana, eu tenho uns slides aqui que eu gostaria de compartilhar a tela depois, no momento que tu achar mais oportuno, que tem algumas fotos que a gente pode ver um pouquinho na prática, assim, como pensar como um perito. Ai, maravilha, maravilha. Vamos fazer assim, vai compartilhando aí que eu vou falando um pouquinho sobre a terceira questão aqui, então. Tá bom. Pra gente fechada e depois tu vai mostrando os slides. Gente, como se destacar nesse mercado, como se colocar nesse mercado? Uma das coisas principais que a gente sempre fala tem que ser ativo. Lembra que eu falei? Vocês estão vendendo um produto, vocês estão vendendo um serviço, vocês precisam ser vistos, né? Então, como é que funciona? Já vou abrir aqui para ti, Paty, falar. Como é que funciona para você se colocar nesse mercado pericial, seja qual for a sua área? Você vai fazer o seu cadastro, tá? Do TJ, do teu estado e em outros estados que tu queira trabalhar, porque não precisa ser só onde tu mora, né? A perícia, ela é toda digital, e eventualmente é que tu vai ter que ir avaliar alguém ou algum local, enfim. Então, principalmente em outras áreas que não seja da saúde, então, nossa, nunca precisa ir. Não sei, engenharia, tá? Então, normalmente tu tá lá no Amazonas, tu pode fazer do Rio Grande do Sul, tu tá, sei lá, em qualquer parte do Brasil, tu consegue fazer a perícia. Então, tu pode te cadastrar em cada um dos estados, e é um cadastro por estado, tá? Aí, vocês vão fazer o quê? Vocês vão entrar no TJ desse estado que tu te cadastrou, tem ali contato dos fóruns, contato de cada vara dentro dos fóruns, tá? Porque às vezes tem assim, o fórum de uma cidade pequena tem só tem varas da área civil, e é na civil que vocês vão trabalhar principalmente, mas tem 3 varas, ou tem só uma, ou pega uma capital, tem 30 varas, só da área civil, mais 30 da área trabalhista. Então, cada fórum tem um N número de varas. Vocês precisam pegar os endereços de e-mail e telefone de cada uma das varas. Mas eu tenho que fazer isso de todas? Façam daquelas que vocês queiram entrar em contato. Quanto mais vocês fizerem e entrar em contato, dizer que vocês estão cadastradas, mandar um currículo, uma carta de apresentação, melhor. Vocês estão sendo ativos. Mas isso dá um trabalho. Sim, mas é isso que vai diferenciar vocês dos demais que não são chamados nunca. Eu até gravei um story falando disso, sabe? Por que será que eu me cadastrei e não sou chamado? Porque tu tá passivo. Não dá, gente. Vocês precisam se colocar nesse mercado de forma ativa. Outra, LinkedIn, para os advogados encontrar vocês. Instagram, para todo mundo encontrar vocês. Se querem fazer um pouco mais, façam um site no Google, um site e coloquem um tráfego no Google pago, dizendo que vocês são peritos da área
biomédica, estética, ou seja qual for a área de vocês, vocês vão ver os advogados chegando para vocês, entende? Então, assim, ó, isso é só uma das coisas. Outra coisa, quem é que não tem, na sua relação, 3, 4, 5 advogados que conhece? A Júlia sempre fala isso. Então, por favor, comecem a falar para esses advogados que vocês estão se colocando nesse mercado, que vocês estão disponíveis para perícia. Quando surgir um processo da área, pede para eles mandar para vocês esse processo, para vocês dar uma olhada. Então, é assim, tá, gente? Só para vocês saberem, para ir para essa terceira questão ali de como se colocar nesse mercado. Vou deixar a Júlia agora com a palavra aí, Ju. Gente, eu sei que tem algumas perguntinhas aqui no chat, depois nós vamos responder todas, tá? Ana, eu tô com uma dificuldade de compartilhar o slide. Eu sei que vocês estão vendo a página do Google, uma página aleatória que eu abri, certo? Agora eu vou colocar no slide. Só confirma para mim, tá aparecendo o slide para vocês? Não. Tu vai ter que compartilhar a tela cheia para aparecer o slide. Eu acho que tu compartilhou só a janela. Tela cheia. Vamos ver agora. Então, olha que engraçado. Ao compartilhar a tela cheia, ele está dizendo que não é possível que eu faça isso. Então, tu clica no slide e daí compartilha na janela. Tipo assim, deixa o slide como principal, daí compartilha. Ok. PowerPoint. Compartilhar. Eu estou tentando isso há um tempão, tá? A mesma coisa. Que loucura. Não, imagina se eu não desse aula toda semana e fizesse isso daqui, né? Não sei. Ana, eu vou te mandar a apresentação e você compartilha para mim? Ah, claro. Manda aí. A Patrícia quer falar? Sim. Tá ouvindo? Bem baixinho, mas sim. Uma pergunta. Por exemplo, aí chega um processo para eu avaliar. Essa avaliação eu vou fazer em as duas partes. Eu vou avaliar a parte do réu e também a parte do Autor. Os dois eu vou ter que avaliar e os dois eu vou ter que pontuar. Cada Isso. um com a sua colocação, né? Cada um com a sua defesa. Na verdade, tu não vai olhar para não vai olhar só para, assim, individualmente para o que eles estão falando. Tu vai olhar o todo, os fatos, e vai tirar uma conclusão. E vai dar uma conclusão para o juiz, vai analisar e vai dizer, olha, o que aconteceu aqui foi isso, ó. O réu trouxe algumas provas, o autor trouxe outras provas, e eu cheguei à conclusão de que o que aconteceu foi isso aqui. Porque a decisão final não é nossa, Paty, é o juiz. E isso é muito bom, entendeu? Só que pensa, num caso de uma necrose tecidual, que conhecimento que o juiz tem, até o advogado, de necrose tecidual para se posicionar a favor de quem, tu entende? Então, uma análise dos fatos e um laudo dizendo o que aconteceu ajuda ele no trabalho. Por isso que nós somos, os peritos, a cereja do bolo desses processos. E por isso que nós somos muito bem tratados e sempre bem recomendados quando executamos uma perícia de excelência. Agora vai aparecer, né? Aham. Tá bom. Então eu já vou botar aqui, peraí. Tá bom. Deixa eu só fechar meu microfone, senão eu fico falando aqui. Peraí. Tá. Então, gente, eu sei que vocês estão no grupo do WhatsApp. Eu criei esse material para vocês, então depois eu vou disponibilizar ali, tá? Então aqui tem um resuminho muito rápido sobre perícia biomédica e estética. Eu quero iniciar falando que essa perícia, ela não é exclusiva para biomédicos, tá? São para profissionais da área da saúde e que também trabalham com estética. Eu sempre dou o mesmo exemplo, mas é que eu ainda não encontrei um melhor. Eu sou aluna de doutorado do programa de pós-graduação de uma universidade italiana que se chama Ciências Biomédicas.
E não tem só biomédicos. Biomédicos é uma profissão do Brasil, eu tenho colegas do mundo todo. Então, o termo biomédico são profissionais da área da saúde, tá? Pode passar, por favor, Ana. Então, aqui, essa partezinha eu até vou passar, porque tudo isso a gente já conversou, vamos lá para os casos mesmo, mas só para vocês reconhecerem o material. Tem a diferença de perícia judicial e extrajudicial, pontos bem chaves, até depois, quando vocês olharem o slide em casa, com tranquilidade, e ficar alguma dúvida sobre isso daqui, vocês podem colocar lá no grupo que eu gravo o áudio, eu gravo o videozinho, enfim, a gente sana as dúvidas, tá? Mas eu quero colocar exemplos de atuação na prática para clarear a ideia, tá? Como isso daqui funcionaria mais ou menos. Vejamos. Exemplos, né, de atuação em estética. Eu estou falando em estética por quê? Porque é uma equipe multiprofissional que pode trabalhar com estética e, querendo ou não, essa é a área que mais cresce tanto no Brasil quanto no mundo. Então, assim, todos os casos que envolvam procedimentos minimamente invasíveis, ou seja, com os injetáveis e os não injetáveis. O que seria um procedimento minimamente invasivo e injetável? Com ácido hialurônico, preenchimento em qualquer parte do rosto ou do corpo. O que seria um procedimento estético não injetável? Que não vai nada dentro do paciente, e somente de forma tópica, por exemplo, peeling, tá? Então, exemplos de aplicação destes procedimentos, como? Aí, o que pode acontecer? As intercorrências. Quem é da área da estética, muito bem sabe que existem muitas intercorrências e todo o conhecimento que temos que ter por trás disso. Pode acontecer cicatriz pós-procedimento, pode acontecer hiperpigmentação, mancha, pode acontecer queimadura, pode acontecer equimose, pode acontecer hematoma, pode acontecer muitas coisas, tá? Então, tudo isso é passível do cliente, né, do paciente ir procurar um assessoramento jurídico e ajuda para resolver o caso, certo? Só estou dando exemplo aqui para vocês entender. Pode passar, Ana. Pode passar, depois a gente vai voltar para esse fato. Ó, um exemplo totalmente fictício, tá? Fictício. Mulher, 34 anos de idade, fez preenchimento labial, ok? O que teve de complicação nesse procedimento? Necrose parcial, tá? Então, teve uma necrose parcial, obviamente que a paciente não ficou em casa tomando um chopp, nem um vinho e assistindo um filme bom, né? Obviamente que ela foi parar no hospital. E o que é necrose? Morte tecidual, não é mesmo? Beleza. Então, conclusão pericial. Dano estético moderado. O paciente morreu? Não. O paciente vai perder uma parte do rosto? Não. Tem solução? Sim. O que está envolvendo o paciente? Principalmente o dano moral, o dano psicológico, né? A confiança que ele teve naquele profissional de fazer, muitas vezes é um sonho da pessoa realizar preenchimento labial, e aqui não entendo um preenchimento labial só com cunho estético, eu quero ficar com um bocão, não, gente, quando vê a pessoa tem uma simetria gravíssima labial e ela conseguiu uma forma que agora é possível de fazer a correção dessa assimetria, e aí, sem querer, o que acaba acontecendo? Uma necrose. Você pode ter certeza que a pessoa que se sentiu lesada vai entrar com um processo contra a pessoa que realizou. Percebam que aqui, quando a gente fala em procedimentos estéticos, eu sei que não é novidade, todo mundo, né, é atenado aí nas redes sociais, nas mídias, vocês sabem que cada hora é uma bola da vez, né? Agora o fenol não pode mais ser utilizado, aquele fenol, o peeling de fenol que literalmente derrete, né, o rosto, aquela queimadura, enfim, isso está proibido agora, sempre tem umas coisinhas assim, e tem muitas pessoas que fazem exercício ilegal da profissão. Gente, eu sei de tantos casos que eu ficaria horas falando para vocês de pessoas que
não têm a competência e vendem um serviço, tá? E aí é óbvio que quando dá um probleminha, ela não tem culhão para manejar, para resolver isso. E aí, tudo cai na justiça. E o que cai na justiça vão para os peritos, referência na área, fazerem as execuções. Só para vocês terem uma ideia, Ana, agora volta um slide. O anterior a esse. A estrutura de um laudo, a gente não existe uma receita de bolo, porém existe uma matriz, as informações básicas. Por exemplo, desse caso fictício da necrose, pode avançar um, por favor, Ana. Aí, a gente precisa fazer a identificação das partes no laudo, qual é o objetivo, né? O objeto da perícia. O que eu estou analisando? Eu estou analisando documentos, eu estou analisando imagens, eu estou analisando fisicamente, entende que são objetos diferentes, podem ser todos, podem ser apenas um, por exemplo. Quais foram os documentos analisados? Tudo isso é listado, a metodologia utilizada, a forma com que eu usei para fazer a análise, o exame pericial, caso haja, a discussão técnica, neste caso aqui, por exemplo, né, do preenchimento labial, a minha conclusão, analisando todas as informações acima, posso responder quesitos que possam ter chegado da outra parte e a assinatura do perito. Agora a gente vai colocar em prática isso de acordo com as imagens que a gente vai ver, tá? Agora pode passar para a primeira imagem, Ana. Então, vamos olhar com bastante atenção para essa imagem. Então, o que está chamando a atenção de vocês? Falem comigo. O rosto inchado. Inchaço. Boa, Gil. Uhum. Processo alérgico? Não sei. Ó, muito bom. Muito bom. A boca tá muito inchada também. Uhum. Vocês conseguem perceber que a parte de cima ela tá um pouquinho maior de baixo, né? Sim. E um ladinho do rosto tá mais edemaciado do que o outro, né? Sim. Uhum. Então, supomos que essa imagem faça parte do processo que vamos atuar como perito, ok? E aqui, nós somos contratados como perito extrajudicial, isso aqui não é nomeação do juiz, ok? E quem nos contratou foi a profissional, não o paciente, tá? Então, não sei, Maria, a esteta Maria atendeu essa paciente aqui, ok? A paciente apresentou 48 horas após o procedimento esse resultado e entrou na justiça querendo o dinheiro de volta, fechar a clínica e querendo um montão de dinheiro da profissional. E aí nós estamos como peritos do caso. Primeira coisa, o que a gente tem que pensar? O que aconteceu? E para eu pensar o que aconteceu, eu preciso analisar tudo de inerente, tá? Aqui tem uma questão chave muito importante. Reação alérgica. Gente, você Julie, sabe... Oi. tem uma aluna, a Isabela está perguntando, isso será temporário? Edema pós-inflamatório vai passar? Magnífico. Sim. Isso... ela está afirmando. É perfeito. Sim. Isso é o que está acontecendo? Um edema exacerbado. Inchaço exacerbado. Acontece? Acontece. Não tem como prever, tá? Pode ser que tenha uma reação alérgica? Até pode, mas analisando essa foto agora e esse time aqui, ainda não, tá? Processo inflamatório. Ela tá inchada, obviamente, né? Porque
porque o processo inflamatório faz parte do sistema imunológico, é uma das nossas primeiras linhas de defesa. Então, o que o sistema imunológico faz? Manda todos os sinalizadores, tem toda uma cascata bioquímica envolvida, que vai até o local aonde foi colocado o produto. Os nossos vasos, eles ficam maiores, temos uma dilatação para uma maior circulação de água ali, de sangue, de todos os fluidos, para as células de defesa chegarem até o local. Com isso, temos um inchaço, né? Uma hiperemia, fica um pouquinho mais vermelho, fica um pouquinho mais doloridinho e a região, entre aspas, fica com febre. Se nós tocarmos, ela está mais quentinha. Mas isso aqui é processo inflamatório. Analisei tudo do caso. Olhei se a paciente assinou o termo de consentimento livre esclarecido. Assinou. Vi se a paciente preencheu a ficha de anamnese. Preencheu e assinou. Não adianta assinar ficha de anamnese, não adianta preencher ficha de anamnese e não assinar, né, gente? Assinou. Assinou a autorização do procedimento, assinou. Seguiu, recebeu, vi lá, ela recebeu todas as orientações pós-procedimento, recebeu, tá? Ou seja, a profissional Maria enviou, cumpriu tudo direitinho. Gente, uma coisa muito importante. Como perito, a gente tem que ser imparcial, ok? Independente aqui do lado do perito. Eu dei um exemplo já diferentão, porque a gente sempre pensa no paciente. Aqui eu tô pensando no profissional, na segurança profissional, tá? Isso aqui é uma intercorrência. Vai passar, como diz a Isa. E não vai ter nenhum dano para a vítima. Edema exacerbado é algo que pode acontecer com qualquer coisa na estética. Pode ser uma reação alérgica do paciente, né, com o uso também. Né? Lincoln não consegui entender. Uma reação alérgica, né, do paciente. Tu sabe, Lincoln, que reação alérgica, ela é muito temida com quem trabalha na estética, principalmente a um material, a uma enzima que se chama hialuronidase, que ela é usada somente em casos de precisar quebrar o ácido hialurônico. Então, fez um preenchimento, ficou feio, não ficou bom. O paciente quer que retire, ou você, não, vamos tirar um pouquinho que não ficou bom, beleza. Eu estive lendo até que agora os procedimentos antes faz o uso como se fosse de uma cirurgia de um corticoide antes, né? Se esse paciente ele já tem alguma coisa, aqueles 2 dias antes de corticoide e o antialérgico, né? O Sim. Procedimento, que é o protocolo inicial agora de um procedimento cirúrgico, sempre. Sim. Até dos exames mesmo de endoscopia, sempre tem aquele protocolo de medicações antes. Já para evitar esses problemas. Edema, sim. E as clínicas de estética, elas não prescrevem, mas elas sugerem o uso de corticoide para evitar esse caso. Tá? Muito bem comentado. Então, gente... E o corticoide é como se fosse um anti-inflamatório também. Então, ele ajuda muito ao procedimento. Perfeito, com certeza absoluta. Então, gente, nesse caso aqui, analisei, né? Eu sou a perita aqui do caso, analisei todos os documentos, tá tudo certinho, fiz a minha conclusão, que não houve nenhuma falha técnica, produto utilizado, regulamentado pela Anvisa, todos os protocolos de segurança e biossegurança foram aplicados, toda a consulta estética foi realizada, todos os documentos foram preenchidos, conclusão, o paciente está cursando com uma intercorrência transitória, ou seja, vai passar, tá? Só para vocês terem uma ideia. Agora, vamos para outro. Pode passar. Não sei se vocês acompanharam esse caso dessa modelo. Então, ela é uma modelo internacional, chiquérrima, famosérrima. Não tem a foto do antes, tá? Eu não sou muito dessas fotos de antes e depois. Quem me segue nas redes sociais, algumas pessoas sempre me perguntam por que tu não posta a foto de antes e depois? Porque eu não gosto de conquistar um cliente por causa disso. Ele tem que vir porque ele confia aqui, ó, em mim. Mas isso é uma coisa pessoal, tá?
Não estou dizendo, vocês não precisam fazer isso, mas eu não quis colocar aqui a foto do antes, até para não chocar, tá? A análise é específica deste caso aqui, tá? Então, aqui, essa paciente procurou um centro dermatológico especializado em flacidez. Chegou lá, meu rosto está derretendo, quero fazer alguma coisa. Beleza. Foi feito alguma coisa. O que vocês acham que foi feito? Eu iria falar que foi um fio de tração. Uhum. Ou um bioestimulador também, que deu nódulos. Uhum. Uhum. Então, foi feito bioestimulador, tá? Foi feita uma associação de protocolos no mesmo procedimento. Foram colocados fios de fio de tração, 40 em cada lado da face. Mais o mais o bioestimulador in natura. O que eu quero dizer? Ele não foi preparado. Foi a seringa da hidroxiapatita colocada. Tipo função estrutural de preenchedor, entendeu? Então, foi muita coisa na região. E aí o corpo simplesmente está fazendo o quê? Ele está respondendo com isso, ele não gostou. Então, nódulo. E das intercorrências na estética, perícia em estética é basicamente BO da intercorrência. Então tem que manjar muito disso, tá, gente? Muito disso. Não se preocupa que eu te ajudo. Se não souber muita coisa, não sabia, né? A gente também não precisa saber tudo, a gente tem que saber quem sabe as coisas, não podem contar com o meu apoio. Nódulos na estética é a única coisa que não tem antídoto. Aqui tem que deixar o corpo absorver. E, meus queridos, digo uma coisa para vocês, de 2 a 3 anos para tal. Tem coisas que a gente pode fazer para amenizar? Tem. Claro que tem. Mas, enfim. Então, aqui, pessoal, se isso fosse um laudo pericial, se isso fosse um caso, né, que me convidassem para pedissem para eu trabalhar como perita, também defendendo a clínica médica dermatológica, simplesmente, na minha análise dos materiais e tais, eu ia colocar que foi um excesso de bioestímulo, né, de colágeno, que o planejamento de 2 bioestimuladores, a quantidade, a forma de aplicação, o plano de aplicação, a quantidade não é adequada. Então, aqui, estou dando um exemplo para vocês, né, que eu faria um laudo, então, descrevendo um erro técnico, um erro profissional técnico, tá? É uma intercorrência? Claro que é. É o sistema imunológico dela? Sim, mas porque foi colocado em excesso e não foi colocado de uma maneira adequada, tá? Vamos para outra imagem. Beleza. Aqui sim, pessoal. Primeira coisa, onde é que a foto A, onde é que a paciente está? No hospital? Perfeito. Hospital. Agora sim, é o que o Lincoln comentou, é o que a Meleite comentou. Aqui eu estou afirmando com vocês. O paciente teve uma reação alérgica. Foi hospitalizada. E vocês sabem que reação alérgica é uma caixinha de surpresa. A gente só sabe que é alérgico quando somos expostos ao alergeno. Alguns casos existem, né? Que a criança, por exemplo, ela desenvolve a alergia a frutos do mar, a algumas oleaginosas, enfim, tá? As alergias, elas têm 4 classes: primeira, segunda, terceira e quarta. Então, a gente tem que ter todo um conhecimento também imunológico disso. Mas, assim, o fato é que a gente não tem como prever se o paciente vai ter ou não vai ter. Eu tenho como minimizar isso? Não. Não tem como. Então, o que eu vou fazer? Eu vou parar de trabalhar com isso? Claro que não. Óbvio que não. Tu tem que saber conduzir, caso aconteça. Sempre na consulta, se precisar usar hialuronidase, que é esse caso aqui, tem que explicar para o paciente. Existe
um risco de você ser alérgico a esta enzima. O que pode acontecer? Uma reação alérgica intensa e parar no hospital. Certo? Tudo bem? Tudo isso, gente, está descrito no documento de autorização. Eu não sei se tem muita gente que trabalha aqui com estética ou não, mas vocês sabiam que tem um documento específico para tratar o uso de retirada de ácido hialurônico e hialurondase? Existe um documento específico para o uso de hialurondase, prevendo a segurança profissional desses casos aqui. Porque, gente, não é erro do profissional. Eu preciso ministrar hialurondase, só que eu não consigo controlar se o paciente vai ter uma reação alérgica ou não. Entendem a diferença? Qual é que é o que se espera do profissional? Suporte. Leve para um local que tenha toda a medicação, todo o apoio que ele precisa. Se o paciente vai morrer? Não vai morrer, entendeu? Mas eu tô aqui comentando isso para tranquilizar também. Então, aqui, a análise do caso, o profissional, por exemplo, tá? Ele não ganha ação se ele não tiver esse documento, tá? Do uso. Ele tem que provar que passou todas essas informações com o paciente aceitou, que ele está ciente das informações e que ele autoriza e que ele aceita que seja feito. Caso contrário, entendem? Então, assim, muitas coisinhas, né, para serem levadas em questão. Próxima. O que é isso? Eu iria falar que seria assim, pode ser tanto um hematoma quanto uma isquemia, né? Mas para saber se seria isquemia, a gente teria que fazer uma pequena pressão para ver se estava tendo circulação sanguínea. Se não, hematoma. Perfeito. Então, essa paciente, eu não conheço ela. Ela é amiga de uma amiga. Eu estava no meu doutorado na Argentina, e essa minha amiga disse assim, amiga, preciso de uma ajuda. Eu tô aqui na casa de uma amiga, e eu vou te mandar umas fotos de como ela tá. Ela fez alguns procedimentos e tal. Eu digo, tá bem, me manda. Aí ela me mandou isso. Primeira coisa que eu fiz, Gil, disse, grava um vídeo para mim, aperta o lábio e solta. Ok. Hematoma, tá? Pegou vários vasinhos aí, e um baita de um roxo. Próxima foto. Consegue dar zoom, Ana? Eu quero que vocês olhem essa parte aqui, ó. Eu não sei se vai conseguir dar zoom. Gente... Você diz na região perto dos olhos, né? Isso, Gil. O que aconteceu, tá? Primeira coisa, eu pedi assim, me explica o que aconteceu. Essa paciente, ela procurou uma clínica referência em Florianópolis para fazer toxina botulínica, preenchimento labial e fios. Ela colocou fios também. Gente, é que assim, ó, tem vários vídeos, tá? Mas ela me autorizou o uso das imagens. Os vídeos não, porque, enfim, tá tudo certo. Mas assim, ó, o edema que ela ficou nessa região aqui do olho, aquilo ali foi o que mais me assustou. E olha, que eu ajudo muita gente com intercorrência. Toda semana eu estou em contato com algum caso, porque acabei me tornando referência para ajudar nesse sentido, tá? E eu nunca tinha visto. Foi a primeira vez que eu vi esse caso. A vetorização, plano de vetorização do fio não foi adequado e rompeu um vaso e teve, obviamente, né, o extravasamento do sangue do vaso para o tecido, ficou todo na região do olho. Gente, ela ficou com o olho tão pequenininho e todo roxo. E eu perguntava assim, tu tem certeza que não foi trabalhado com cânula, nem com agulha, nada, e ela não, Julie, foi colocado os fios. Tá, daí eu perguntei assim, tá, e quanto tempo durou esse procedimento, tudo isso que tu fez? Ela, 20 minutos. Eu, tá. E daí eu perguntei, tu viu a abertura dos fios? Tu viu a toxina que foi colocada? Tu viu o preparo? A reconstituição? Não, eu só confiei.
Tu assinou os documentos, tu pode pedir uma cópia, pede uma cópia e me manda, deixa eu ver exatamente o que tu fez, porque nos documentos é colocado, né? Não assinei nada. Então, não sei se é o caso, eu até acho que não, tá? Mas se ela entrar na justiça, aí é difícil pro profissional, vocês entendem? Então, assim, ó, independente da área de atuação de cada um, se é para trabalhar, trabalhe direito. Faça as coisas direitinho, porque senão existe um perito por trás que vai identificar a falha. Porque isso é muito sério, tá, gente? Muito, muito, muito sério. Sim, Isa. Foi isso que ela me disse. Que o procedimento todo demorou 20 minutos. Poxa, ela estava numa expectativa muito grande, tá? Muito, muito, muito grande. Ela se organizou financeiramente para fazer, era perto do aniversário dela e tal. E assim, ó, conseguem perceber como ela tá com edema aí, né? E a maior chateação dela foi no pós. Ela mandou várias mensagens para uma reconsulta, para avaliação. Ela até conseguiu ir numa vez, tá? Para paciente, para profissional olhar ela. Mas assim, acolhimento. Faltou a desejar, e o que ela ficou assim com a experiência mais negativa dela foi o pós. Que ela disse assim, Julie, tu me explicou o que aconteceu. E eu nem te conheço. Eu queria isso. Eu não me importo de ficar roxa e tal. Eu sei disso, é uma agulha, é uma cana, um fio, não tem problema, mas assim, deu para ver que a profissional não. Ela também não sabia o que estava acontecendo. Enfim. Pode passar, Ana. Algumas curiosidades para a gente já ir encerrando aqui. Gente, assim, se vocês quiserem marcar um aulão só para falar de caso de bruxaria, estou à disposição, tá? Porque tem de monte. Mas, enfim. Gente, curiosidade sobre a perícia. No Brasil, qualquer dano estético permanente pode gerar indenização, tá? Indenização, então, tem processo envolvido. E muitas vezes, num processo, tem mais de um perito trabalhando, tá? Não sei se você já sabia disso ou não. Indenização, parte de valor, o perito não se envolve. Novamente, perito é imparcial, ele analisa os fatos do caso em questão. Os casos judiciais em estética aumentaram significativamente nos últimos 10 anos. E assim, não vão diminuir, infelizmente. Ou felizmente, depende do ponto de vista, né? Então, pode passar, Ana. Pode passar. A perícia biomédica estética contribui muito, gente, para a justiça, para a segurança do paciente, valorização profissional. E uma frase de impacto, né? Quem é meu aluno sabe que eu tô sempre tem minhas frases de impacto. Gosto. O perito não julga, mas traduz a ciência para que a justiça possa decidir. Eu vou ler de novo. O perito não julga, mas traduz a ciência para que a justiça possa decidir. Queridos, se esse conteúdo fez sentido para vocês, se vocês se imaginam trabalhando com isso, o que vocês vão fazer agora? Chamar no WhatsApp e vamos garantir a sua matrícula na pós-graduação. E como eu sou coordenadora da pós, eu vou dar um presente para quem se inscrever. Eu tenho vários cursos. E na área não somente da estética, como na área da saúde, dominar o hemograma é fundamental, tá? Ler resultado de exame não é a mesma coisa do que interpretar. Ler, qualquer pessoa que lê. Interpretar é saber o que aquele resultado significa. Então, se você fizer a sua matrícula na nossa pós-graduação, você vai ganhar o curso, meu curso Descomplicando a Interpretação do Hemograma, que é para te ajudar na tua bagagem profissional. Se você trabalhar com perícia na área da saúde, muitos casos periciais têm resultados de exame, e esse conteúdo vai fazer a diferença na sua postura e na sua independência de trabalho. Então, podem me chamar no WhatsApp, podem chamar a Ana, podem chamar a Camila, enfim,
Eu não sou propagandista e nem vendedora, tá, gente? Mas eu acabei me tornando sem querer. É que se eu não acreditasse nisso daqui, eu não ia estar aqui falando isso. E outra coisa, a gente precisa de ajuda. Porque assim como a nossa aluna lá do Paraná fica oferecendo para os colegas, se você quer trabalhar com perícia, não sabe por onde começar, após ajuda, gente. Um colega já começa com os laudos, né, com o trabalho, vão indicando os outros, e fora os profis que vocês vão conhecer, tá? Então pensem com carinho, mas não demorem tanto, porque as boas oportunidades, elas chegam em momentos específicos. Faça a sua parte de agarrar e pegar o que é teu. E vamos transformar aqui a nossa vida. Eu sou muito grata pela perita. Gente, eu montei uma clínica odontológica estética com o meu caixa 2 da perícia. Então, para mim, foi incrível e é incrível ainda. Agora tem outro projeto. Tem o projeto comprar um caminhão, que eu tenho um bebê, né? E eu viajando. E assim, o meu carro não é pequeno, mas tá pequeno. Então agora eu decidi que eu vou comprar um caminhão para passear, tá? Então, tô brincando. Mas é isso, gente. Se não funcionasse, se não fosse incrível, eu não ia usar a minha imagem, a minha autoridade para levantar essa bandeira. Estou à disposição. Giovana, é óbvio que tu quer. Tu é ligada, gostei de ti, hein? Tu te inscreve. Escreve que no primeiro dia de aula aqui, ó. Já estou inscrita. Ai, obrigada, meu amor. Eu adorei teu sotaque. Tu é o quê? Carioca? Sim. Tu mora perto de Paraty? Não. Tá, porque eu vou atender 2 pacientes terça-feira. Eu tô em Ubatuba, vou atender em Paraty, daí eu já ia te dizer, já vai lá para me conhecer e tomar um café comigo. Mas se mora longe, não tem problema. Deixa para próxima. Viajando ainda, agora que eu me lembrei, que maravilha. Uhum. Curtindo o calorzinho aí? Não tá muito calor, não. Ah, bom. Eu tô só bonitinha aqui pra cima para fazer aula para vocês, tá? Mas na real aqui, ó. Eu tô de meia, de cobertinha. Aí, gente, o bom das aulas online é isso, né? E é assim, tá? As nossas aulas são assim, ao vivo, todo mundo junto, conversando, trazendo casos para vocês analisar. E uma coisa que a Julie falou, né? Ela falou, normalmente tem 3 peritos trabalhando num caso, porque um é o perito do juiz, e os outros 2 podem ser os peritos assistentes técnicos, né? Contratados por cada uma das partes do processo. Então, tem muita demanda, tem muito processo. Eu não sei se alguém é daí da área da cosmética, área de se tem alguma. Tem tecnólogos nessa área. Tem algum de vocês que é formado nessa área? Gente, analisa ativos de dermatocosméticos. Agora saiu uma legislação que não pode mais ter aquela função lá dos alisadores, né? Que eu não sei nem os nomes, mas toda aquela função não pode mais, né? Tá proibido. Eu acho que isso aí vai rolar um processo. Vai dar um boom. Né? Entre outras diversas questões, a gente analisa sempre um processo na multiprofissional para o pessoal da saúde, que é um caso de uma máquina de... Como é que é mesmo? O nome daquela máquina de... Fotodome. Isso aí, essa máquina aí, que a mulher fez uma lipo, e menos de 7 dias depois ela foi para essa máquina aí numa clínica, e deu umas feridas, coisa mais horrorosa do mundo. Ficou 40 minutos numa posição só naquela fotodome, né? Ela tinha feito cesárea, Ana. Era cesárea ou era lipo? Não, cesárea. Aí depois da cesárea, ela com a cicatriz, ela foi fazer a máquina. Logo em seguida, não teve aquele resguardo das 40 dias de aguardo para depois fazer um Aí outro teve procedimento. queimadura. Aí teve aquelas queimaduras, mas uma ferida desse tamanho, assim, ó. Depois disso, o processo andando e tal, e eles foram narrando o que foi acontecendo, né? A mulher passou por cirurgia, ela teve que fazer umas raspagens, né, gente? Um negócio, assim, horrível, sem anestesia. Ela passou pelo cão. Enfim, a profissional que fez isso ela era dona da clínica, não me lembro qual era a formação dela. E a clínica teve que pagar ela por danos, né? Porque ela teve, assim, ela passou por cirurgias, por um monte de coisa, por causa dessas feridas que deu na barriga dela. E ela tinha feito uma apendicite, aí da apendicite ela foi, aí ela engravidou,
Depois Aí ela ficou com aquela barriga, a pochete, aí ela foi, fez a abdominoplastia mais a lipo, e aí depois ela foi fazer aquela, tipo que a médica, a pessoa da clínica falou para ela ir, que ali ela ia emagrecer. Aí foi aonde que ela teve a queimadura embaixo do umbigo. Então, assim, só para vocês terem ideia, outro caso que também pode ser enfermeiro, pode ser biomédico, qualquer profissional da saúde que entenda de protocolos que a gente estuda na biomédica. Não sei se a gente já estudou Milady Lincoln esse caso, mas é um caso que uma paciente foi fazer uma cirurgia estética, não me lembro qual foi, e depois ela começou e dor, e dor, e dor, e dor. Daqui a pouco foram investigar, a mulher estava com gase dentro da barriga. Foi. Tá? E aí, o que Foi acontece? relatado. Ela ganhou, eu não sei se ela ganhou o processo, ela quase não ganhou aquele processo, porque naquele procedimento específico, normalmente, o protocolo não utiliza gase, tá? Para aquela cirurgia. E ela só conseguiu ganhar porque depois, ao analisar o prontuário médico, acharam lá uma parte, uma indicação de que foi utilizado gase para alguma coisa. Porque senão, não ia ter como justificar que foi naquela cirurgia o gase, entende? Então, assim, no fim, Foi na descrição do pós-cirúrgico. eu Todos acho os itens utilizados. E assim, nesses dois casos, não houve avaliação da paciente, das pacientes, né, pelo profissional da saúde que estava periciando, só do prontuário médico, das narrativas, de todos os documentos que eles trouxeram para poder dizer, não, aqui o protocolo foi seguido, aqui não foi, aqui não teve assinatura, ou aqui não teve uma anamnese correta, não está assinado, não teve uma orientação, enfim, para vocês entenderem como é que são. São casos assim, ó, sabe? Tem caso de próteses mamárias, tem casos diversos, de diversas coisas, que profissional da saúde em geral, vocês podem fazer, né? Então, principalmente se for assistente técnico, porque vocês vão estar ali fazendo um laudo, né, não é tão nomeado pelo juiz especificamente, mas vão estar sabendo das intercorrências, de como as coisas funcionam, o que é permitido, o que não é, e vão poder afirmar isso em um laudo para o advogado entrar com essa petição, ou para o advogado se defender a parte dele, entende? Então, é uma prova, a perícia sempre vai ser uma prova, ela não vai decidir nada, mas ela vai ajudar a trazer a justiça, porque ela vai apresentar uma prova da verdade sobre os fatos. Se vocês estão trabalhando como assistente técnico, vocês estão indo, seguindo a tese do advogado de uma das partes, seja do paciente, seja da clínica ou do profissional. Vocês vão tentar mostrar que aquele lado está com a razão, mas sempre dentro da verdade dos fatos. Se vocês são peritos do juiz, vocês são imparciais, vocês vão analisar toda a questão e vão dar a opinião de vocês totalmente isento. Mas sendo assistente técnico, vocês sempre vão ser parciais, vocês vão estar analisando a tese todo, o processo todo, batendo papo lá com o advogado, discutindo a melhor forma de, enfim, minimizar a culpa daquela clínica ou daquele profissional, ou tirar a culpa deles, ou então, se estiver na outra parte, trabalhando para o paciente, mostrar que a culpa foi do profissional, entende? Então, assim, vocês vão trabalhar de acordo com a tese do advogado enquanto assistentes técnicos, e vocês vão trabalhar totalmente imparcial, isento, se vocês for peritos do juiz, tá? Então, gente, reforçando aquilo que a Julie falou, muitos de vocês estão matriculados, não é simplesmente, uma venda e tal, independente de você se matricular ou não, essa pós-graduação vai trazer você, sim, tá, com segurança para o mercado. Nós sempre damos muito apoio para os nossos alunos, nós não vamos deixar nenhum na mão, e até para quem não é nosso aluno, nós tiramos dúvidas, nós ajudamos um monte, tá? Imagina para quem é. E as nossas turmas normalmente são pequenas, temos até lista de espera quando fecha um número de mais ou menos 30, 35 no máximo. Por quê? Porque nós queremos dar um atendimento bem personalizado, individualizado. Então, essa turma pioneira no Brasil, né, essa pós-graduação pioneira no Brasil, vocês
provavelmente não vão encontrar com essa excelência, com essa qualidade, com essa entrega em outro lugar, tá? E não é papo de vendedora, como a Julie falou, é uma coisa que a gente faz com muito amor. Estamos aqui no domingo entregando isso para vocês conhecer, justamente porque é assim que a gente trabalha. E, mais uma vez, sejam muito bem-vindos. Quem não for se matricular, permaneça no grupo, vão absorvendo as informações, vão trazendo suas dúvidas, não tem problema nenhum, vocês vão ser sempre muito bem-vindos, tá? Nós temos o Instagram da Prof. Julie Hermes, da Academia Biomédica, da Academia da Perícia, vocês podem acompanhar ali muitas informações, tá? E qualquer dúvida pode trazer para a gente. Então, não sei se vocês têm mais alguma dúvida, algum comentário que vocês queiram fazer, enfim. Alguém? Ficaram dúvidas, pessoal, que vocês queiram tirar sobre o tema perícia? Foi muito esclarecedor. Muito obrigada. A Julie preparou aí uma apresentação bem pontual, muito, muito bom. E... Bom, então, eu acho que a gente pode ir encerrando, vocês já sabem o caminho das pedras, então, caso queiram se matricular, aproveitem que esse bônus da Prof. Julie, né, que é um curso dela, está disponível para quem se matricular até o final desse mês, tá? Quem se matriculou vai ganhar também, quem já se matriculou, tá? Então, se vocês já se matricularam, fiquem tranquilos. Quando a gente liberar o acesso para a plataforma de ensino dos alunos matriculados, vai ser liberado também o acesso para o curso, tá bom? E isso aí, nos vemos no grupo de Whats. Muito obrigada a todos, Mileide, Lincoln, vocês são sempre uns amores, uns anjos. Obrigada a E vocês. gratidão. Um beijo, pessoal. Beijo. Tchau, tchau. Bom domingo. Vocês Tchau, também. gente. Um beijo para vocês. Muito obrigada pela parceria. E qualquer coisa, é só chamar ali no grupo do WhatsApp. Beijo. Beijo.